Denis, boa noite. Boa noite. O Grêmio está numa situação que não precisa se explicar, né? E eu queria que você dissesse para o torcedor agora, que vai te ouvir aí na entrevista, de que maneira, né? Porque o Mancini fala a cada jogo, né? E tem falado isso em todos os jogos, né, e você tem falado de certa forma também, de que o Grêmio tem evoluído. Só que a gente vê um time que no discurso evolui e no campo segue perdendo. Vai dar tempo de ganhar 6 partidas e não cair? Boa noite, André. Boa noite, ouvintes. A imprensa mesmo diz que o Grêmio vem melhorando. Não é o Mancini que diz. Vocês mesmos disseram após o jogo Grêmio e Atlético Mineiro que o resultado foi injusto. O resultado contra o Palmeiras, vocês mesmos disseram que o resultado foi injusto. Sinal que está havendo uma evolução. Os resultados não vêm sendo atingidos? Não vêm sendo alcançados. Isso é verdadeiro. O resultado de hoje foi injusto? Não. Poderia ter havido uma igualdade? Talvez. Mas o Internacional criou uma oportunidade, ou 2, e fez uma. O Grêmio criou algumas e não fez nenhuma. Então, o resultado de hoje foi justo. O resultado não tem nada a contestar. Agora, a evolução do Grêmio até o jogo contra o Atlético Mineiro era notória. Hoje, eu entendo que não houve evolução. Hoje eu acho que nós ficamos no meio termo. Esta é a minha opinião. Bom, Denis, então, dentro disso tudo, a gente está vendo também uma questão anímica, né? Mais uma vez, a gente está vendo, é o 4º jogo sem vitória do Grêmio, e a situação ela vai ficando cada vez mais complicada na tabela. Como o André disse há pouco aí, talvez não tenha tempo. A questão anímica, com até a reação dos jogadores após o jogo, com a provocação feita dentro de campo, o quanto isso está afetando e o quanto que tu estás vendo como vice de futebol, essa situação anímica afetando o grupo de jogadores? Não, vamos lá. A falta de tempo é quem perde tempo por falta de método. Em primeiro lugar, e aqui não falta método. Aqui não tem metodologia. Tá certo? Isso não é falta de tempo. Tempo de quê? Nós, quando pegamos o Grêmio, não sabia a situação que estava, gente. E que falta de tempo é essa? Nós precisamos fazer 6 vitórias, talvez nem 6 vitórias, 5 vitórias e 2 empates, para sair dessa situação. Confortavelmente, 6 vitórias. Tempo. São 9 jogos. O Grêmio tem que fazer 6 vitórias para sair dessa situação. Agora, o contraditório seria eu pensar diferente. O que eu dizia para você? Sabe o que é? É que se comenta muito em função de resultados de campo. E eu não comento futebol em cima de resultado de campo. Eu comento futebol em cima de trabalho. O que mostra dentro de campo, a verdade dentro de campo. Nós não estamos alcançando as vitórias? Não estamos alcançando vitórias. Por quê? Por uma série de motivos, porque nós estamos deixando de definir. Se nós não tivéssemos criado oportunidades, eu estaria preocupado. Como nós estamos criando oportunidades, eu não me preocupo. Em relação ao sistema anímico, o time do Grêmio foi guerreiro hoje, gente. Qual é o que aconteceu de diferente das últimas 3 partidas do Grêmio? Eu não vejo diferença. Psicologicamente abalado do quê? É difícil a situação? É difícil, mas a gente tem que enfrentar de frente os problemas. Eu venho dizendo isso para vocês desde que eu assumi o meu discurso. Não vai mudar hoje, nem só vai mudar o meu discurso se um dia eu não tiver mais chance. Enquanto tiver vida, nós vamos lutar. E nós estamos vivíssimos. Nós temos totais... Nós só dependemos de nós. Quem garante que nós não possamos vir a ganhar as 9 partidas que restam? Quem garante? Quem disse que não vai acontecer isso? Quem disse que nós não podemos ganhar 8 partidas, 7 partidas, 6 partidas? Quem garante? Eu continuo acreditando porque eu acredito no trabalho. Eu acredito no trabalho sem sombra de dúvidas. E o trabalho acontece porque eu acompanho o trabalho dia a dia. Agora, claro que eu entendo, torcedor, se bota o fulano não rende, por que não botou o ciclano? Mas são coisas do futebol. Futebol é assim, é contraditório, tem muitas coisas que são contraditórias, só que quem vive o dia a dia do clube sabe do que acontece. Vocês não sabiam que teve um treino em Belo Horizonte, na Toca da Raposa, na quinta-feira pela manhã,
e o nosso lateral, o Wanderson, teve uma torção de tornozelo. Aliás, tornozelo esse que vem desde o jogo contra o Santos, o jogador se queixando de lesão, conforme me relatou o departamento médico do Grêmio na semana retrasada, quando eu questionei o que estava havendo com o Anderson. Com o Wanderson, desculpe. Denis, muito dos pontos que nós não sabemos é porque nós não temos ainda acesso aos treinamentos, né? Então essas entrevistas são importantes com isso. Perfeito. Mas você habilmente, em dado momento, numa outra entrevista, desviou da pergunta que eu vou refazer agora, que é, que evolução é essa, Denis? Que evolução é essa que é notória, que você fala, mas que faz com que o aproveitamento do técnico Wagner Mancini, que é o comandante dessa gestão do futebol, seja menor que o aproveitamento do técnico Felipão, que acabou sendo desligado recentemente. Que evolução é essa, onde os números de aproveitamento não batem no comparativo? Eu não vou desviar a resposta, não. E na outra entrevista eu não tive a intenção de desviar. Mas se assim tu está dizendo, eu passo a acreditar que eu tentei, que eu fiz uma alternativa de mudança e de rumo na resposta. Eu não vou tecer comparações entre o Luiz Felipe, a gestão do Luiz Felipe e a gestão do Wagner Mancini, até porque eu não trabalhei com o Luiz Felipe e estou trabalhando com o Wagner Mancini. Eu acompanho o trabalho que ele vem desenvolvendo e considero o trabalho dele muito bom, apesar dos resultados não acontecerem de acordo com o que nós todos esperamos. Isso é uma realidade. Agora, aonde que eu diversifiquei, aonde que eu divergi da resposta, onde é que eu fugi da resposta? Isso que eu não consegui entender, Matheus. São essas? Que mudanças são essas? Que evolução é essa, na verdade? O que evoluiu que o senhor tanto fala? Primeiro, o nosso tipo de marcação mudou substancialmente, verdadeiramente, né? Nós fizemos uma marcação forte. Quanto ao Atlético Mineiro, nós tivemos quanto ao Palmeiras, nós somos, no meu ver, tá? De repente vocês não concordam com a minha leitura, que aí eu vou concordar, aí cada um responde por si, eu respondo pelo que eu estou enxergando. Quanto ao Palmeiras, eu fui prejudicado. O time teve rendimento, teve produção, já teve uma melhora contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, o Grêmio, soberbamente, jogou muitíssimo bem, na minha maneira de ver, e novamente foi prejudicado. Hoje, o jogo foi um jogo, digamos assim, parelho. O Grêmio criou oportunidades, não concluiu. O Grêmio, no último terço do campo, não bate em gol. É uma dificuldade que o Grêmio vem há muitos anos. O Grêmio está acostumado a tentar entrar com bola e tudo. E mudar isso da noite para o dia é uma dificuldade muito grande. O que leva a crer que nós devemos ter uma conversa muito séria e ter processos de mudança dentro da equipe, coisa que o professor Wagner Mancini já relatou para todos vocês aqui, que vocês escutaram, que ele diz que, em função dos resultados, vai ter que mudar os planos. Né? Só não muda de opinião quem não tem opinião, gente. Quem tem opinião muda. E nós temos que fazer uma análise, todos nós, e nós vamos nos reunir novamente amanhã para trabalhar no sentido de buscar melhorias. E nós acreditamos que nós possamos sair dessa situação, sim, porque só depende de nós. Felizmente, apesar de todos os contratempos, apesar de todos os resultados ruins, nós estamos dependendo apenas de nós. Acho que te respondi, né, Matheus? Bom, se não respondeu, depois ele responde aí. Denis, queria que... Fala, certo. Bom, o senhor estava na arquibancada e foi convocado a assumir o cargo de vice-presidente, o homem do futebol. E quando o senhor chegou no lado do futebol, lá no CT, o que o senhor encontrou? E outra, tem algo além do campo afetando o Grêmio nesse momento? Porque se você olhar a folha, se você olhar a qualidade até mesmo do elenco, o torcedor custa acreditar em chegar numa situação tão crítica como essa. Então, se o senhor puder abrir mais o coração e explicar se tem alguma coisa fora do campo acontecendo no Grêmio, além de a bola não entrar, de o esquema tático não dar certo, força de vontade, bate na trave e num contra-ataque o adversário faz um gol. Então, eu queria que o senhor abrisse mais esse coração. Obrigado.
Não, isso não tem acontecido, não. A bola não tem batido no poste do adversário depois que nós sofremos o gol. Ainda não, tá? Mas coisas de outro mundo tem acontecido. Até comemoração de título tem acontecido. Mas, tirando a brincadeira de lado, César, foi muito inteligente a tua colocação. Só que, nesse momento, César, não adianta eu voltar atrás, eu retornar a 6, 8 meses, a 1 ano atrás. Não. Eu tenho que me reportar à realidade. A minha realidade, quando eu assumi o departamento de futebol, eu assumi sabendo que seriam dificuldades muito grandes. Por quê? Porque é um grupo que não foi formado por nós, são jogadores que não foram contratados por nós. Eu estou contra os jogadores? Não estou. Veja que eu estou colocando, para depois não ter distorções nas minhas colocações, tá? Esse é o grupo que nós temos para trabalhar. Jogadores que nós não conhecíamos, nem eu, nem o treinador, e que nós temos que trabalhar com eles. Nós estamos, na verdade, essa é a minha quinta partida, quinta partida, quer dizer, é muito pouco tempo. Azar é meu, né? 3 semanas, azar é meu, né? Mas eu sabia que era assim. E não me arrependo em nenhum momento de ter assumido essa função. E acredito ainda, vocês podem ter certeza que eu e muitos torcedores do Grêmio ainda acreditam na virada. Por quê? Por que eu acredito? Primeiro, porque eu acredito no trabalho sério, honesto, que nós estamos desenvolvendo. Por quê? Porque hoje eu vi um time guerreiro lutando espaço por espaço dentro do campo de jogo do adversário. Por quê? Porque mesmo com todas as deficiências e as inseguranças do nosso time, devido à sequência de jogos, jogadores machucados, não tendo condições de jogar, jogadores com cartões, com expulsões, o meu time foi valente e não se entregou nunca contra um adversário que está uma semana descansando e que está comemorando o título que ganhou hoje, que foi ganhar o Grenal, que é um título e eles têm razão de comemorar. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.